Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Conhecimento é Prática. Aqui comigo estão a Sayuri e a Karen. Olá Gabriel, olá Karen, meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui da Rap Science e um prazer estar aqui com vocês. Olá pessoal, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e bem-vindos a mais um episódio. É isso aí, obrigado meninas. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente não conversou ainda em profundidade, que é a parte do conhecimento. Então, muitas vezes a gente pode achar que conhecimento é só ler livro, ou conhecimento é você ter uma formação acadêmica boa, mas não é esse aspecto que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar a importância do conhecimento espiritual, a importância do conhecimento da verdade, para que a gente consiga ter uma vida melhor. Ou seja, resolver nossos problemas, entender melhor o funcionamento do mundo, se conhecer melhor as outras pessoas e principalmente conhecer mais a Deus, conhecer mais o Criador. Esse é o objetivo do episódio de hoje. O conteúdo foi extraído de revistas mensais da Rap Science, que são palestras do Mestre Okawa, e a gente começa com o primeiro tópico, que é resolva os seus problemas com o conhecimento da verdade. A Sai então vai ler um trecho da revista pra gente. Eu publiquei muitos livros acerca da verdade para ajudar as pessoas a conhecerem a verdade de modo a encontrar princípios orientadores para a vida, aprimorar a capacidade de pensar e encontrar soluções para os problemas da existência. Ok, obrigado, Sá. Nada. Bom, então, o Mestre Okawa ele não publica livros simplesmente para que a gente leia esse livro e ele fique na nossa cabeça. Não é essa a ideia. Ele publica os livros para que a gente conheça mais os mecanismos do universo, a gente conheça mais como Deus pensa, qual é a maneira de a gente solucionar os nossos problemas, a gente ter um nível de consciência maior. Então a gente estuda isso, a gente pensa sobre isso, a gente contempla e busca então resolver os nossos problemas com base nesse conhecimento. O Mestre Okawa comenta que conhecimento o material para a tomada de decisão correta. Então você estuda, você adquire conhecimento para tomar decisões certas. Esse é o objetivo fundamental da aquisição do conhecimento. O fato de você... sempre que falam em tomar decisões, a pessoa toma decisões com base em alguma coisa. Sim. E aí é com base nos valores dela também, né? E ela só constrói esses valores de acordo com os conhecimentos, com o conhecimento que ela vai acumulando ao longo da vida, né? Então ela, mesmo os problemas que a pessoa tem, né, que ela vai vivendo e tal, a forma com que ela resolveu ou não resolveu também, isso faz com que ela vá adquirindo essas experiências, forma um conhecimento, forma um valor dela, que ajuda ela a tomar as decisões. Sim. Né? Acho que essa é a cadeia, mais ou menos. E eu acho interessante, né, por exemplo, a gente tá falando desse conhecimento da verdade, porque, por exemplo, eu antes de entrar na rap, eu acreditava em Deus, mas eu era contra a ideia de religião, porque eu achava assim, que você poderia ter uma ligação direta, não precisaria de um intermediário, assim, né? E hoje eu vejo que a importância, né, o papel que tem a religião é justamente esse conhecimento, né? Porque eu penso nessa ligação direta, mas como que eu ia conhecer, por exemplo, o Mestre publica muitos livros, tem muitas palestras, e isso tudo são materiais que ajudam a gente a entender melhor e assim a gente conseguir solucionar problemas, se desenvolver. Então, eu acho que essa que é a importância desse conhecimento, né? Que não é necessariamente que é um intermediário, mas a religião é uma forma de fornecer pra gente esse tipo de conhecimento. Sim. O Mestre Okawa ele explica o invisível em palavras. Basicamente é isso que ele faz com os livros. Entender a Deus ou se comunicar com Ele, né, não é uma coisa tão fácil assim. Isso não é uma coisa que você faz a qualquer hora. Sim. E o Mestre Okawa, porque na Rap Science tem a devoção aos 3 tesouros, que são Buda, Dharma e Sangha. Buda é o iluminado que emprega o ensinamento, Dharma são os ensinamentos, e Sangha é a organização dos discípulos que estudam os ensinamentos e buscam se aprimorar.
No caso, ele diz que para você conhecer Buda, você tem que olhar o Dharma. Então você conhece Buda através do Dharma, ou seja, você, em termos mais ocidentais, você conhece Deus através da leitura dos ensinamentos. Você vai conhecer mais as características de Deus quando você lê escrituras religiosas ou quando você lê os ensinamentos. Então existe esta etapa do conhecimento quando a gente fala de evolução espiritual. Não tem como você se desenvolver espiritualmente sem você ter um material para isso, sem você conhecer mais. Então o conhecimento ele é importante para a gente resolver os nossos problemas e conhecer mais o divino também. Porque a gente pode comparar isso com aquisição de ferramentas. O conhecimento ele é uma ferramenta. Quanto mais ferramenta você tem, mais ferramentas você tem, e melhor você usa as ferramentas, melhor é o trabalho que você tem, ou mais problemas você resolve. O conhecimento tem essa função também. No caso do conhecimento espiritual, são os problemas da nossa vida daí que a gente consegue resolver. Por exemplo, problemas de relacionamento. Como é que você vai entender a questão do perdão? Se não é através da religião, não tem outro lugar que vai te ensinar o perdão. Pode ser que existam pessoas que escrevam sobre o perdão, enfim. Mas a questão do amor mesmo, do perdão, é algo religioso. Ele é algo que vai além da autopreservação. Porque alguém fere você, pelo instinto da autopreservação, você vai querer ferir a pessoa. Então perdoar é algo que ele vai contra o senso comum. Parece porque a pessoa que perdoa, ele parece que você tá perdendo, na verdade. Você fala, eu não vou perdoar quem me machuca, eu vou ferir igual para eu ganhar. Mas a religião fala que não, é importante você perdoar pela sua felicidade e pela felicidade do outro também. Então esse tipo de conhecimento é o que vai expandindo ou aumentando o nosso nível de consciência também como ser humano e como espírito. E você só vai adquirir isso através da prática, né? Então, por exemplo, a gente fala de perdão. Por mais que a gente leia bastante sobre perdão ou escute palestras que falem sobre a importância do perdão, a gente só consegue mesmo entender a sua essência, assim, quando você precisa perdoar, você tem o ato de perdoar, né? É diferente, né? Isso até a gente até tá linkando com o outro tópico, né? Vamos entrar no segundo tópico, então? Então pode ser, a gente fala dele e aí a gente comenta. Continua. O segundo tópico é conhecimento é prática. O saber encaixa-se em duas categorias. Uma delas consiste em adquirir conhecimento através da informação e a outra em tomar consciência de alguma coisa mediante a experiência. O mais importante é transformar o conhecimento adquirido em sabedoria por meio da experiência. A sabedoria, assim obtida, é verdadeiramente profunda. Pode-se dizer que quanto mais sabedoria adquire, mais grandiosa se torna a pessoa. Ok. Então, continuando na questão da prática... Não, é que eu lembrei de um exemplo, é da faculdade, né? Sempre é bom a gente falar da faculdade. É sempre muito bom, a gente adora a faculdade. Cara, e pode falar que é com nós mesmo. Faculdade é só coisa boa. Eu fiz faculdade de nutrição, né? Eu sou nutricionista por formação. E aí você imagina uma situação em que, por exemplo, tem um professor que... ele sempre ficou na vida acadêmica e nunca teve oportunidade, por exemplo, de fazer um atendimento nutricional. Então, nunca sentou ficar cara a cara com o paciente para dar um atendimento nutricional, entendeu? Então, ele ficou bem focado lá nos livros e tal, no conhecimento técnico, né? Então, ele sabe, assim, como que é a orientação adequada para determinado tipo de situação, se a pessoa tem, por exemplo, quer perder peso, né? Que caminho começar e tudo mais. Mas, quando você faz o estágio, quando você vai colocando isso na prática, você vê assim, que o paciente, ele não é um robô que simplesmente vai acatar aquela sua informação, vai voltar para casa dela e vai fazer exatamente o que você falou. Então, aí que eu acho que entra um pouco a parte da adquirir o conhecimento por experiência, assim, sabe? Uhum. Somente quando você tá lá fazendo vários atendimentos nutricionais, por exemplo, que você vai entender que o paciente...
é um ser humano e cada paciente é um paciente, assim. Então, cada um tem uma motivação pela qual ela quer perder peso. Às vezes ela não vai querer, por mais que ela receba orientação, não é que ela vai perder o peso de um dia para o outro, por exemplo, ou que vai seguir suas orientações de um dia para o outro. Então, é entender essa variável humana, vamos dizer assim, que não está escrito em nenhum livro de nutrição, por exemplo. Então é um pouco diferente, assim, sabe? O conhecimento técnico, que é a informação pura, simplesmente, e quando você vai colocar aquilo em prática, assim, sabe? E quando você pega aquilo em prática, você consegue desenvolver melhor aquela função, assim. Então, eu acho que fazendo uma analogia com conhecimento, assim, quando a gente fala conhecimento é prática, acho que a gente só consegue aplicar na sua vida de uma forma mais densa. Você capta a essência mesmo do que aquele conhecimento está falando quando você coloca isso em prática mesmo, sabe? Tem experiência daquilo. Acho que é isso, assim, Sim. um exemplo. Exatamente. Mesmo os ensinamentos do mestre, a gente pode ler vários livros, mas se a gente não tentar colocar no nosso cotidiano ou ter princípios de ação baseados nos ensinamentos, a gente também não vai estar praticando o ensinamento, né? Então, e a experiência é interessante, como a Karen comentou, que tem muita coisa que não está escrito nos livros e tem muito que você aprende só na prática, que às vezes você tira conclusões que você só consegue tirar conclusões através da prática. Então, mesmo que erre, mesmo que fale, que dê errado, é importante fazer. Por exemplo, perdão, acho que é um grande exemplo nesse sentido, porque perdoar é muito difícil. Você lê os livros sobre perdão, eles são maravilhosos. O mestre tem vários livros que falam sobre perdão. Fala da importância de perdoar. Você entende aquilo quando você lê o Ame, Nutra e Perdoe. Tem em inglês chama Strong Mind. Ele também fala sobre perdão. E é incrível assim o jeito que o mestre fala. Você realmente entende a importância. Mas aí alguém vai e vacila com você. E aí você tem que começar a pensar em tudo que ele escreveu, você tem que começar pensar em como vai aplicar aquilo, enfim. E é nesse processo que a gente consegue se desenvolver. Então, muitas vezes a gente fala, mas é difícil o ensinamento, ou é complicado, mas tem que tentar, assim como é difícil fazer um atendimento nutricional baseado nas informações, mas você tem as informações primeiro para colocá-la em prática. É justamente para colocar em prática que você tem a informação, né? É pensar que é um dos pilares para você conseguir colocar em prática, né? Sim, sim. Os arquitetos são assim também, Sal, não? Sim. É? Porque, por exemplo, uma coisa que sempre, eu acho que na nossa formação, pelo menos atualmente, a gente sente muita dificuldade quando a gente tem que ir pra obra. Porque a gente passa 5 anos da faculdade fazendo projeto, tem até algumas matérias, assim, que tem um pouco mais fala sobre obra, técnica construtiva, mas é quando você tem que ir mesmo, que aí a gente percebe às vezes o quanto a gente não sabe, que como às vezes funciona tanto sentado no computador projetando, parece super bem, aí quando você chega lá na realidade, aí não dá pra fazer do que você tinha imaginado, e aí você percebe o quanto que tem pra aprender. Então eu acho que essa questão mesmo, igual quando, por exemplo, tem seminário, né? Sempre fala que o seminário começa na hora que a gente põe o pé pra fora. E eu acho que extrapolando isso por, espiritualidade é isso, né? Porque quantas vezes a gente vê, não, assim, por exemplo, só a gente estudar, só a gente tá sempre aqui, é só o começo, é só um passo. Sim. A nossa espiritualidade é como a gente age fora, né? Com as pessoas, com as situações difíceis. Então, eu acho que é essa a diferença que a gente tá falando, né? Que o conhecimento, ele é válido quando a gente consegue pegar ele e praticar. Sim. Né? Senão fica só sempre uma teoria, né? Sim. Por isso que o mestre Okal explica de forma tão simples algo extremamente complicado que são os ensinamentos da verdade. Ele diz que ele fala de maneira simples e clara porque, primeiro, ele tem autoconfiança total no que ele prega, então ele não precisa esconder nada, ele fala direto, todo mundo entende. E para que a gente consiga praticar isso o mais rápido possível. É por isso que ele fala de maneira muito clara, simples, concisa. É justamente para a gente conseguir praticar. E indo na onda das profissões que vocês comentaram, uma profissão que eu tive a experiência de praticar foi a parte de ser professor.
E eu acho que a defasagem que tem é imensa. Porque eu lembro que os professores sempre comentavam isso, assim, a defasagem que tem entre você estudar uma teoria educacional na faculdade e você entrar numa sala de aula. Então eles estudavam teóricos da Suíça, que tem o melhor sistema de ensino do mundo, só que ele entrava numa sala de aula, o aluno tentava jogar uma cadeira nele. Ou ele tentava... E aí tava escrito no livro que todo aluno é bonzinho, você tem que respeitar ele. Aí você entra na sala de aula, o moleque joga uma cadeira em você. Aí você vai pegar o livro e falar, não, mas veja bem, olha aqui, o aluno ele é bonzinho. Aí ele vai e te joga uma cadeira. E aí, não é que ter a teoria é errado, é importante você ter os teóricos, mas na hora que você coloca na prática, é diferente. E como você vai complementar esse gap que tem entre a realidade e a teoria, é nessa hora que vem a questão da prática, que é aí que você agrega, você coloca aquele sabor novo da prática. E é aí que fica interessante a teoria, né? Então... Por isso que a teoria tem sempre que estar na cabeça, né? Sim. Porque você só vai conseguir aplicar na prática se ela ficar viva assim na sua mente, sabe? Não é uma coisa assim que você leu e pronto, assim, não, mas é aquilo que você leu, você adquire o conhecimento e fica na sua cabeça, você pensa sobre aquilo. Sim. E quando as coisas acontecem na sua frente, você conseguir aplicar isso, né? Agora, falando um pouco, a gente falou das profissões aqui e tudo mais e tal, mas se voltando um pouco para a parte da religiosidade, assim, né? Não sei se vocês já viram, tem uma tirinha em quadrinhos, assim, que circula na internet, que era alguma coisa assim, tipo, é uma mulher, assim, que ela ia na igreja sempre, assim, eu não tô restringida a nenhuma religião, tá? Mas ela sempre iria pra igreja e tal, e ficava rezando e acendia uma vela, e saía da igreja. Só que fora da igreja, ela ou falava mal dos outros, ou chutava o cachorro. Coitado! Pô, ninguém chuta cachorro morto, né? A gente já aprendeu. Não, mas coisas assim, sabe? Ou fala mal dos outros, ou faz fofoca, ou tem algum preconceito com alguma coisa e tal. E aí, voltava pra igreja, ela rezava e acendia uma vela, assim, sabe? Então, acho que isso é um pouco de sarcasmo, não sei, pra falar... pra falar assim, né, que só você ter a teoria só o fato de você ir lá não é o suficiente, mas você tem que captar isso na sua essência e conseguir aplicar isso na sua vida. Sim. Né? Então, é um pouco isso, assim, que a gente tá falando. Almejando. É isso aí. Bom, a gente entra agora pro terceiro tópico, que é o verdadeiro significado do conhecimento. Pois o saber tem muito a ver com sondar a vontade de Deus e, portanto, não pode ser obtido fácil ou rapidamente. Em resumo, nós queremos saber quem é realmente o ser humano, por que ele vive, de onde ele vem e para onde vai, e afinal como funciona este mundo habitado pelo homem, o planeta Terra e todo o vasto cosmo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas quer saber essas coisas. Ok, valeu, Sá. Bom... Aí entra a parte... mais mística. É isso aí. Do tema. Falou o que eu ia falar. Adoro essa palavra, mística. Vamos lá, Karen. Continue. Agora entramos na parte mais mística do tema. Por quê? Porque a gente sai daquela esfera, assim, individual e tal, e vai mais pra parte do universo, assim, por que existimos, por que o universo existe, e como é que o conhecimento está aplicado nisso. Exatamente. O conhecimento, ele mostra esse caminho pra gente mesmo, pra gente conseguir entender um pouco mais quem é o ser humano, o que a gente tá fazendo aqui, por que tudo é do jeito que é, enfim, qual que é o coração do Criador, o que ele pensa. Esse é o intuito do conhecimento mesmo. Então, por exemplo, o livro As Leis do Sol, ele é repleto desse tipo de conhecimento. Eu acredito que ele seja o que mais tenha focado mesmo a questão do universo, enfim, da criação. E eu lembro quando eu comecei a buscar a religião, um dos motivos
foram esses questionamentos mesmo, do porquê que eu existo, quando eu morrer o que vai acontecer, da onde que eu vim. Nossa, coincidência, eu também. Você também? Eu lembro que eu era criança, assim, e aí eu ainda não conhecia a Rap Science, mas eu tenho uma lembrança, assim, minha de criança, assim. Eu olhava pro céu e ficava pensando de onde eu vim, sabe? O que eu tô fazendo aqui. É interessante, né? É. Como a gente é filho de Deus, todo mundo tem essa pergunta, na verdade. Algumas pessoas vão se perguntar isso depois, ou antes, ou vão se perguntar em outra vida. Mas em algum momento da vida a gente começa a pensar: o que eu tô fazendo aqui? Ou isso pode vir através de algum sofrimento grande, ou tem pessoas que naturalmente começam a pensar. E aí você vai na busca. E o primeiro passo é no conhecimento. Você vai ter que ter isso em forma de palavras, para você entender de maneira racional, como o mestre comenta, né? A questão da informação. Aí você vai digerir isso, você vai pensar, vai aplicar isso, vai começar a entender, vai sentir, e aí você começa então a ter uma percepção maior da própria existência, enfim. Você vai entendendo isso, né? Vai cair na ficha. E é uma resposta, assim, que você não vê de forma clara, né? Você existe por causa disso. Não fecha, o universo existe por causa disso. Parece que é uma semente só que planta assim na sua cabeça. Sim, e você vivendo assim, você e adquirindo experiências e aplicando os conhecimentos, que você vai tendo essa resposta. Mas é a sua resposta, né? É uma resposta particular, assim. Cada um tem aquilo, assim, vai construindo aquilo. Eu tava lembrando que tem... Naquele livro, acho que é O Mundo de Sofia, né? No começo ele tem uma frase que ele fala bem assim, que a gente sente que a vida é algo muito maior. E é uma coisa que a gente sente muito antes de conseguir pensar sobre isso. E eu acho que... E tem um trecho na revista que acho que você até fala assim, que o ser humano tem uma tendência inata a buscar o conhecimento espiritual. Então eu acho que essa vontade que a gente tem de querer saber mais, né, esse anseio de saber de onde a gente veio, pra onde a gente vai, eu acho que mostra muito disso, né, dessa vontade de desenvolvimento que a gente tem, que acho que vem da nossa natureza búdica, né? Isso. Gente, vou falar do filme As Leis da Eternidade. Nossa! Uau! Não, então, não sei se vocês já repararam, assim, tem uma música que toca que fala essas perguntas. Fala assim, por que eu nasci? Lembro. De onde veio o mundo? Não tem umas coisas. Tem. Que agora eu não lembro direitinho a tradução, assim, a tradução da música certinho, mas ele coloca essas perguntas. Eu lembro que quando assisti, eu tava esperando a resposta. Assim, de onde eu vim? É porque os planetas giram, né? Por que o universo existe e tal. Aí eu fiquei esperando qual que é a resposta. Agora vai. Aí acaba o filme, gente. A Karen acabou de contar o final do filme. Spoiler, desculpa, gente. É verdade. Mas é aquilo, né? Ele só plantou a semente pra ficar na sua cabeça, assim. Nossa, é verdade, de onde eu vim? Por que o universo existe, assim? E você fica com aquilo, assim, na cabeça. Mas é por isso que é interessante, porque não tem fim. É isso que é legal. A questão da eternidade mesmo, assim. Não vai acabar. É isso que é legal. Quando você começa a estudar o invisível, você vê que é eterno. Então, Deus é o cantar, ele tá em eterno desenvolvimento. Então, não é assim, eu vou entender por que eu nasci, aí acabou. Não, você vai entender, mas vai surgir a pergunta B e a pergunta C. Mas até quando vai isso? Vai eterno, meu. Vai, não precisa se preocupar. Vai, continua, vai fazendo. Aí que fica interessante a vida, porque você tá sempre aprendendo algo, você tá sempre buscando alguma coisa. É aquele negócio lá, né, de quanto mais eu sei, mais eu sei que não sei. Sim. Né? Porque você vai descobrindo que tem uma infinidade de informações assim que você não sabe. Cada vez que você vai vasculhando aquilo, né? Isso que é interessante, você continuar tendo essa sede. Mas você não conhece pra você ser melhor que os outros, pra você se achar mais inteligente que os outros. Você busca conhecer porque é da sua natureza. Você tem vontade de fazer isso. Você quer entender por que tudo acontece. E aí a vida fica bem mais interessante. Você vai acumulando essas pequenas descobertas e é assim que o ser humano se desenvolve. Então,
E esse é o verdadeiro significado do conhecimento, você se conhecer. E esse autoconhecimento ele vem também da prática, você lidar com outras pessoas, conhecer outras pessoas. Isso é importante pra gente se conhecer também. Então o conhecimento ele não vem só de livro, ele vem também de ouvir a conversa dos outros, de conhecer vários tipos de pessoas. Você aprende também bastante com esses encontros que a gente tem. E de se permitir expor em situações diferentes. Boa. É um ato de coragem isso, porque você sai da zona de conforto, você se permite fazer alguma coisa diferente, e com isso você conhece outras coisas também. Sim. Algo que você tem medo, né? Ou enfim, tem receio, tentar fazer Ou simplesmente por ser diferente, né? Alguma coisa assim que você nunca passou na sua cabeça em fazer e você vai fazer. Por exemplo, até ano passado eu nunca ia pensar que eu tava gravando um podcast. Eu tô aqui. Não é? Sim. Então aí a vida ela passa a ser bem mais interessante quando a gente vê por essa ótica do aprendizado. Porque ter até mesmo sofrimentos ou dificuldades, a gente sabe que elas não vão durar para sempre. Então, quanto a gente vai extrair disso, quanto a gente vai se conhecer os mecanismos do universo, a partir disso é o que vai tornar a dificuldade, o sofrimento e até mesmo a vida mais significativa. Hoje eu acredito que muitas pessoas sofram por causa de um vazio que tem dentro delas. Parece que a vida... Quando eu tava na faculdade, antes de encontrar rap, eu sempre sentia que a minha vida ela tava pela metade. E eu tava buscando o que era essa outra metade que tava faltando na minha vida. Eu não encontrava em nenhum lugar. Mas na verdade não era metade não. Eu tinha na verdade acho que 1% só da vida que era essa parte material, né? O que tava faltando na verdade era tudo. Que é a questão espiritual. Então a falta, a ausência da espiritualidade é algo muito sério hoje. Porque o ser humano ele começa a perder o vigor, a vitalidade, a vontade mesmo de viver, porque não tem mais significado a vida. No Japão isso acontece muito. Por exemplo, esse vazio ele se transforma em consumo excessivo. Então compra. É aquele negócio de compensar, talvez, de procurar aquilo pra preencher aquele vazio. Não que comprar seja ruim, é importante comprar, mas se você tá comprando, fazendo alguma coisa pra preencher esse vazio, você tá tomando o remédio errado. Não é o antídoto certo. Então, você encontrar um significado na existência é uma coisa que não tem valor. Você entender que você está aqui por algum motivo, ou você até mesmo entender o motivo de você estar vivo. Ou você, se você não encontrou, você criar um motivo para você continuar existindo. Isso é uma coisa, não tem valor. É muito precioso. E isso vem através do conhecimento espiritual. Isso não é ensinado na escola, não é ensinado em lugar nenhum. Só religião ensina. Só religião com ensinamentos bons e corretos que vão ensinar isso. Bom, então ok, a gente finaliza então o episódio de hoje. A gente falou hoje sobre como resolver os problemas com o conhecimento da verdade. Falamos que conhecimento é prática, ou seja, não é só informação, tem que colocar em prática, errar, tentar. Teve os exemplos sobre o trabalho de nutricionista, os arquitetos, os professores. E também a gente falou sobre o verdadeiro significado do conhecimento, que é se conhecer, conhecer a Deus e ter uma vida mais significativa. A gente encerra então o episódio de hoje. Lembre-se, por favor, de se inscrever no canal. Lembrando que quando chegar a 1000 inscritos, a gente vai gravar um vídeo e eu vou cantar a música do Rei Leão também no vídeo. Então podem se preparar que é isso aí. Bom, você vai estar de Rei Leão? Não. Vou cantar a música do Rei Leão. Não falei nada que eu vou estar de Rei Leão, não. Porque eu não sou rei nem leão. Bom, é isso. Obrigado, meninas, pela companhia. E agradeço aos ouvintes também por sempre estarem ouvindo. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Karen. Obrigada aos ouvintes. E só lembrando do e-mail, para vocês mandarem dúvidas, sugestões, comentários. O e-mail é sp_su@rap-science.org. Obrigada. Valeu, pessoal. Até mais. Até, valeu.